Boa tarde, eu sou Geraldo Ferreira. Eu sou Jaci Matos. E nós tivemos o prazer e a aventura de, em conjunto, elaborar um livro que se chama O Sal da Laguna Araruama e sua história e o seu museu. E estamos aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês essa nossa experiência muito agradável que foi a elaboração desse livro. Outro ponto muito interessante é o porquê que nós decidimos escrever um livro sobre o sal de parceria. E tudo começou acidentalmente. Eu fiz um curso no Estado, na área da cultura, tive que apresentar um trabalho e eu achei interessante escrever sobre o sal. E para isso precisava o resgate da memória material e imaterial da atividade salineira. Aí eu procurei o Jaci para fazer uma entrevista para resgatar a memória imaterial. E dessa nossa conversa, então, surgiu a ideia de um resgate para as futuras gerações sobre a cultura salineira. E aí a ideia do livro. O Geraldo realmente me procurou e falou comigo que tinha uma ideia de fazer um livro sobre a produção de sal da região dos lagos. Eu falei para ele que era ótima ideia para fazer o livro. Só que ele me disse o seguinte: eu dependo de você, porque você é criado dentro de salina, eu te conheço, e você sabe o que é produzir sal. Eu falei para ele: Geraldo, eu não sou, quem sou eu? Você é um professor, eu não tenho condições de fazer um livro junto com você. Ele me respondeu: Jaci, eu sou professor dentro da sala de aula, e você é um professor dentro da salina. Então eu dependo de você para fazer o livro. E aí me conquistou e começamos a trabalhar sobre o livro. Vimos muitos outros livros escritos que falavam do sal, mas achamos que pesquisa. havia muito texto e pouca imagem. E aí, de uma forma mais jornalística, o livro hoje tem 74 fotos. Todo o processo de produção do sal, etapa por etapa, está registrado aqui. Ele é muito reportagem, né? E muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Mas, graças a Deus, saiu. E até já ganhamos um elogio, porque o Jaci já doou esse livro ao Museu do Sal de Portugal e recebeu muitos elogios lá pelo nosso livro. Eu fui visitar o Museu do Sal lá em Figueira da Foz e doei o livro lá para a diretora do museu. Ela ficou muito feliz, muito mesmo, agradeceu muito, achou muito interessante e prometeu vir nos fazer uma visita. Beleza. Ela prometeu de vir aqui no Museu do Sal. Estamos aguardando o dia. Um detalhe: São Pedro da Aldeia, no auge da produção do sal, chegou a ter 20 salinas. Hoje não tem nenhuma salina. Mas, não por isso, o Jaci não deixou de ser salineiro. Ele ainda tem 2 salinas do outro lado da lagoa, em Araruama. Praia Seca. Na Praia Seca. Ainda é salineiro. Por sinal, é a salina que meu avô veio trabalhar quando chegou de Portugal, trabalhar de empregado nessa salina. A salina agora. E a outra salina? A outra salina pertenceu ao seu
Outro avô. O outro meu avô. Como você pode ver, ele é terceira geração de salineiro lá e cá. Tinha tudo para orientar aqui a elaboração do livro. Certo. O nosso tema é o sal ou o cloreto de sódio, um elemento que é fundamental para a vida humana, assim também como para a ração de animais e milhares de produtos químicos essenciais à vida contemporânea. O sal, na nossa região, ele começou porque, na verdade, ele não precisava nem de processo para ser produzido. Nas marés altas, nas terras mais baixas, à beira da lagoa, a água se transformava em sal. E desde que a cidade de São Pedro foi fundada, os índios que para cá vieram sabiam disso e se utilizavam deste sal natural para a sua alimentação e para a conservação dos alimentos. Mais tarde, quando o homem branco começou a ocupar a nossa região e o Brasil começou a ser colonizado, milhares de portugueses para aqui vieram e aí a necessidade de sal aumentou exponencialmente. Então, era preciso que esse sal viesse do reino de Portugal para cá, porque, dentro do princípio de colônia, era proibido a colônia fabricar certos elementos, entre eles o sal. E tinha que, obrigatoriamente, comprar o sal na matriz portuguesa. Então, somente em 1808 é que Dom João VI, já aqui no Brasil, liberou a produção do sal na nossa região. E com isso, então, vários cidadãos portugueses da área de Figueira da Foz, salineiros com bastante experiência, viram surgir essa oportunidade e para cá começaram a se deslocar. Em relação ao processo de fabricação do sal, é agora o meu amigo Jacimato que vai explicar como é que o processo de sal por salinas solares foi introduzido no Brasil e na nossa região. Meu caro Jaci, agora então chegou a vez do especialista falar. Então eu queria que você, de uma maneira muito objetiva, falasse sobre o processo de fabricação do sal pelas salinas solares. O sal, a primeira é a água que vem da Laguna de Araruama, que tem uma média de 7 graus, mais ou menos, de teor de sal. E é bombeada pelos moinhos catavento para a parte mais alta da salina, que se chama os tanques de carga. Depois dos tanques de carga, a água passa para a evaporação e depois a cristalização, aonde que começa a produção do sal realmente. Para o sal começar a cristalizar, precisa atingir 24 graus Palmer de teor de sal. Aí começa a decantar o sal e também atualmente está sendo colhido a flor do sal, que é a nata que fica em cima da água, que é colhido e está sendo sucesso atualmente esse sal. Você colhia a flor do sal também aqui em São Pedro? Não, porque ainda não conhecíamos essa parte. Isso foi em Figueira da Foz, que também as salinas já estavam em decadência, e veio um alemão e começou a colher esse sal, a flor do sal. E isso aí deu um pulo muito grande nas salinas lá de Figueira da Foz. É um sal especial? É um sal puro, porque com todo o teor. Porque o sal refinado sempre perde certo teor químico e tudo mais. Esse
é um sal realmente puro. E aí, devido o conhecimento desses alemães que estava produzindo, veio para o Brasil também, e agora, há pouco tempo para cá, que passou a ser colhido a flor do sal também aqui. No Nordeste? Não, aqui mesmo. Também. Inclusive, em Salinas nossas, em Praia Seca, está sendo colhida a flor do sal. Isso é interessante. Agora, Jaci, como é que foi resolvido aquele problema? Porque antigamente o sal comum das salinas solares era colhido, ia para os barracões e tinha que ficar um prazo lá para que escoassem outros sais que não o cloreto de sódio. Aí bromo, magnésio, cloro, ficava 6 meses. E agora com a flor do sal, não tem isso? Certo, não, porque isso aí era exigência do Instituto Nacional do Sal, era fiscalizado e tudo mais. E acabou essa fiscalização e hoje em dia não tem mais isso. Também é um dos motivos que o nosso sal também ficou inferior ao sal do norte. Jaci, basicamente, na nossa região, quem começou a vir e a produzir sal foram portugueses, sim, lá da área de Figueira da Foz. E alguns deles, conhecendo amigos e parentes que também eram da área, começaram a chamar esses parentes e amigos para ajudar eles aqui nesse processo de produção. Exatamente. O meu avô foi um deles, que em 1911 foi chamado. Ele lá já trabalhava em Salinas e foi chamado para vir trabalhar aqui no Brasil. E ele veio e foi trabalhar na Salina Glória, em Praia Seca, Araruama. Trabalhou lá há algum tempo. Aí amealhou um dinheirinho, aí veio para São Pedro da Aldeia e aí fez a primeira salina. Aí ele veio, depois conseguiu algum dinheiro, ele conseguiu umas terras em Praia Linda, ali na Ponta d'Água, e construiu a salina própria dele. A primeira salina? A primeira salina. E a segunda foi? A segunda foi a Salina São João, que é onde está localizado hoje o Museu do Sal. Essa casa. Ele morou nessa casa? Morou nessa casa por muitos anos. Minha mãe se casou aqui, teve 3 filhos, todos nós nascemos nessa casa. Beleza, quer dizer que então aqui é a casa da família. É a casa da família. Mais tarde, quando a gente falar do Museu do Sal, a gente revisita esse assunto. Né? Tá bom. Mas agora, outro ponto interessante, né, Jaci? Que apesar da grande massa de salineiros ser portuguesa, quem foi pioneiro foi um alemão. Foi o Lindenberg, fez a primeira salina em Cabo Frio. E logo a seguir, um francês, o Palmer, fez também em São Pedro da Aldeia, ali no Mossoró, a outra salina. Ele comprou a salina dos índios? Ele comprou. Deu uma melhorada nela? Melhorou e começou a construir. Agora com um problema muito agravante, que não tinha como escoar o sal, como vender o sal, porque não tinha estrada, não tinha ferrovia naquela época. Então ele foi obrigado a abrir um canal para transportar por meio de embarcações o sal para o cais do porto de Cabo Frio. E, inclusive o canal, até hoje, tem o nome do canal Palmer, por onde passava... Lá no Baixo Grande. No Baixo Grande, onde passavam as embarcações que iam até o cais do porto para levar para os navios, né? Para transitar. Mas o Palmer tem uma experiência muito interessante também, que a salina dele, que era a salina dos índios, a lagoa de Araruama não tem maré. Sim. Na Europa, a maré enche, eles abrem, deixam a água entrar na salina, depois fecha as comportas. Como a lagoa de Araruama não tem maré, o que substituiu a maré para puxar a água da... Foi o Lindenberg que conseguiu os cataventos, os moinhos, nós chamamos de moinho, mas é os cataventos, que por meio de bomba de sucção que puxava a água das valas que vem da lagoa para a parte, conforme já falei, dos tanques de carga. Esse moinho hoje se chama aeromotor. Na época aeromotor, e realmente não deixa de ser uma aeromotor. É um motor movido a ar, daí aeromotor. Aeromotor. E isso ele já era usado nos Estados Unidos, nas fazendas, onde não tinha água e precisava de água para irrigar, e também nas estradas de ferro, porque o transporte era todo por locomotiva, e de tempos em tempos as locomotivas nas estações tinham que encher
o tanque certo, de água, né? certo. E aí ele trouxe Trouxe essa ideia para cá e foi uma deu ideia certo, formidável. e deu certo, É. deu certo. Esse Palmer também era um cara muito criativo, que além desse canal que ele abriu lá no Baixo Grande, que era para facilitar Sim. a passagem, ele abriu um outro, que foi o canal do Mossoró, Exatamente. que era para evitar ter que ir lá na ponta de Roberto Marinho Certo. fazer a volta para cá. Encurtar A viagem em 48 quilômetros. Certo. E foi um sucesso muito grande, né? É. Muito bem, 2 caras muito importantes para Sem dúvida a atividade nenhuma. salineira. Sem dúvida. Então, Jaci, a atividade salineira foi uma das mais importantes atividades econômicas da nossa região. Sem Durou dúvida nenhuma. mais de um século. Por que ela foi extinta? Por vários motivos, entendeu? Um dos motivos foi a água da Lagoa de Araruama, que está perdendo a salinidade. Hoje ela tem 4 graus de teor de sal. Muita água doce. Muita despejada. água doce devido aos loteamentos e tal, muita água doce. Esse é um setor. Outro setor também é a mão de obra, porque não tem mais mão de obra. Só aquelas pessoas antigas que trabalhavam na salina, hoje não tem mais. E os rapazes, o pessoal mais novo, não enfrenta a salina, que realmente é um serviço muito duro. É muito mais agradável trabalhar num banco, trabalhar num supermercado com ar refrigerado, do que pegar o sol a sol dentro da salina. Sem dúvida. Perfeitamente justificado. Então não tem mão de obra para trabalhar, para puxar sal. E ainda tem uma outra também, que há tempos atrás não tinha como transportar o sal do Nordeste para cá, para a região. E depois que fizeram um cais lá no Nordeste, que os navios atracam e vêm milhares de toneladas de sal aqui para a região, então o sal chega mais barato aqui do que o nosso. É uma outra situação. Mas tem um outro agravante que a gente está vivendo hoje aqui, que é o boom imobiliário, o valor das terras. Exatamente. Todas as salinas são bem localizadas, porque são em torno da Laguna de Araruama. E valorizaram muito essas terras. Então, era preferível vender as salinas, acabar com as salinas e fazer condomínio, do que continuar com as salinas, que estava dando até prejuízo. Eu acompanhei... Você imagina quanto está dando uma tonelada de sal hoje? R$100. Não, melhorou um pouquinho. Melhorou? Uma tonelada ou 6.000 quilos de sal está sendo vendido por R$140. 140? Não vale nada. Impressionante, mas é a realidade. Então não compensa. Jaci, eu sou do tempo que, para vir para São Pedro da Aldeia, a gente perdia horas e horas na fila de barcaças que faziam o transporte dos carros do Rio para Niterói. Tinha a Cantareira e tinha as barcaças da Valda. Eu cansei de perder tardes na fila para poder voltar para casa ou para poder vir para cá. Depois construíram a ponte Rio-Niterói. Então, toda essa barreira difícil, que muitas vezes fazia com que as pessoas resolvessem não sair de casa para poder vir aqui e voltar, foi resolvido com a ponte. Hoje tem facilidade. A pessoa hoje sai do Rio de Janeiro, vem aqui para a região, se quiser ainda volta para o Rio no mesmo dia. Com facilidade, ficou muito fácil. E valorizou mais ainda as terras muito ali, né? Agora, Jaci, e o Museu do Sal, onde nós estamos aqui, como é que ele surgiu? Foi o seguinte: o prefeito Rodolfo Pedrosa me chamou lá na prefeitura e disse: Jaci, eu estou com ideia de fazer o Museu do Sal aqui na região, porque as salinas estão sendo extinguidas. E eu digo: ótima ideia, Rodolfo. Agora tem o seguinte: você vou precisar daquela casa lá, da Salina São João. Que era... A casa estava abandonada. A casa estava abandonada. Eu vou precisar daquela casa, que você doe aquela casa para que a gente construa o museu. Aí eu não pensei 2 vezes. Já que é para o Museu do Sal, já está doado, sem problema nenhum. Você me contou confidencialmente que você fez isso porque você é salineiro de 3ª geração. Sim. Seu pai foi de 2ª e seu avô foi de 1ª. Certo. Então ele estava falando com alguém
tradicionalmente salineiro. Eu nasci dentro de Salina, me criei dentro de Salina, conheço muito bem o que é Salina, entendeu? Então, Vai ser de o quê? Era o quê? 200 metros de terra? Não. Quanto? Aqui tem uma área de, se não me engano, quase 3 mil metros de terra. 2.800 e pouco metros, mais o casarão. É verdade. Mais o casarão. Foi realmente... Passei já a escritura. Porque, na verdade, a região toda, não era só São Pedro Aldeia, Cabo Frio e Araruama, região salineira, todo mundo sonhava um dia ter um Museu do Sal para resgatar a memória da atividade salineira que floresceu por mais de um século na nossa região. O Cabo Frio chegou a cogitar fazer um museu, teve várias reuniões e tal, mas... Araruama também, mas não foi à frente, não. E depois, com o prefeito Chumbinho, ele tomou iniciativa e conseguiu verba federal e conseguiu, então, reformar a casa e montar um museu. Só que não chegou a inaugurar, né? Deu uma inauguração que não estava ainda totalmente, né? Mas no nosso livro aparece todo mundo mascarado, porque foi ainda durante o Covid. Covid, exatamente. E depois, quando o Fábio do Pastel assumiu a prefeitura, então que ele fez uma inauguração, e foi muito bonita a festa, foi muito boa a festa.